Olá, muito boa noite a todas, a todos e a todes. Hoje vamos para a nossa terceira live de junho, terceira e última live de junho. Eu espero que vocês estejam muito bem, porque hoje nós vamos debater sobre universidade, família e identidade de gênero. Hoje, que é o Dia Internacional do Orgulho Gay. Antes de 1969, o público LGBTQIAP+, vivia em guetos, isolada. Procuravam bares que só podiam entrar através de senha. Eles faziam isso para sua segurança, porque o Estado tinha regras para coibir o movimento da diversidade sexual, com agressões físicas e até mesmo morte. No dia 28 de junho de 1969, mais uma vez, a polícia foi tentar coibir o movimento e o público no bar Stonewall. Só que dessa vez, todos os frequentadores se rebelaram contra a discriminação e o preconceito que sofriam. Eles protagonizaram um levante violento de 10 dias. E o que eles não esperavam é que toda a população estivesse apoiando o público LGBTQIAP+. Surgiu aí o primeiro movimento gay no mundo. Hoje, 53 anos depois, a gente percebe que exercer a nossa sexualidade ainda é um ato de coragem. Por isso, no Dia Internacional do Orgulho Gay, nós estamos promovendo essa live sobre universidade, família e identidade de gênero. E aí eu tenho um enorme prazer de chamar aqui o meu colega Eduardo Souza, que também é da matemática da UNEAL. Eduardo, muito boa noite. E Eduardo mediou essa nossa live de hoje. Ele fez toda a ponte, né, para poder trazer aqui com a gente o Noah, que é o filho dele, e a professora Adriana Lourenço, mãe do Noah. Olha só, vai ser uma live em família. Eu queria Leandro também quero agradecer ao Leandro, que o Leandro está nesse suporte técnico aqui com a gente. Noah, muito boa noite. Adriana, muito boa noite. Eu vou já deixar vocês assim em família, né? Como a nossa live diz. Mas eu quero antes apresentar o meu amigo Eduardo, que vai estar mediando esse momento com a gente. O Eduardo ele possui graduação em licenciatura em matemática pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Atualmente é professor substituto do IFAL e também professor assistente da nossa universidade. Atua principalmente nos seguintes temas: educação matemática, ensino básico, prática pedagógica e ensino de matemática e educação. Além também de debater esses temas com a gente. Eduardo, ele faz parte da nossa comissão própria de avaliação também, além de outras frentes que ele está dentro da UNEAL. E ele também que defendeu essa questão da diversidade, da gente poder colocar dentro do perfil, né, do nosso público, a questão da orientação sexual, da identidade de gênero. Então, assim, muito obrigada, Eduardo, por ter feito toda essa intermediação para trazer o Noé e a Adriana. Eu vou estar aqui nos bastidores acompanhando o chat, tá? Para depois voltar. E assim, quero desejar a vocês uma ótima live, dizer para quem está nos acompanhando que coloquem as dúvidas, né, os questionamentos, os comentários no chat, que a gente volta já já para debater. Tá certo. Boa noite, Natécia. Muito obrigado. Gente, é um prazer enorme estar aqui com meu filho Noah, minha ex-esposa Adriana, a gente falar sobre universidade, família e identidade de gênero. É uma coisa assim que a gente tem vivido nos últimos anos, né? Intensamente isso. E estamos aqui para o Noah e a Adriana poder falar um pouquinho com vocês. Eu vou apresentar primeiro as damas, né, Noah? A Adriana é professora do curso de Biblioteconomia da UFAL, né? Tem graduação em Biblioteconomia,
pela Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita. Também fez o mestrado em Ciência da Informação pela PUC de Campinas e atua principalmente nos temas de organização e tratamento da informação, incentiva a leitura e contação de história. Também atua no movimento LGBT QIA+, sendo membro da organização Mães da Resistência. E também é conselheira estadual, não é isso? Municipal. Municipal. Muito bem. Boa noite, Adriana. Bem-vinda. Boa noite. Obrigada pelo convite. Também queria apresentar o Noah, né? Nas próprias palavras do Noah, um homem trans, 22 anos, acadêmico de nutrição pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Também é estagiário da Associação Pernambucana de Nutrição, estudante principalmente de nutrição comportamental e também atua como presidente do diretório acadêmico da UFPE, de nutrição da UFPE, além de ser um ativista LGBTQIA+. Boa noite, Noah. Boa noite, boa noite. Então, primeiro a gente queria agradecer imensamente vocês terem aceito o convite da gente. Lembrar que essa ocasião ela ocorre por conta de uma ação da CPA, né, da UNEAL, onde existiram alguns questionamentos sobre dúvidas, surgiram sobre algumas questões que a gente coloca no questionário da CPA, sobre a questão da pessoa ter a possibilidade ou não de se declarar em relação ao gênero. Tá? E aí eu queria começar, Adriana, você tem uma experiência já trabalhando na ONG com situações que relacionam não só a universidade, né, mas escola, família. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência sobre isso para a gente, pode ser? Pode ser. Isso mesmo. Primeiro, obrigada pelo convite e parabéns pela universidade, por meio da CPA, por vocês estarem realizando esse ciclo de rodas de conversa. Isso é muito importante, isso é importante para a comunidade acadêmica, isso é importante para a comunidade LGBT. Então, vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Eu faço parte da ONG Mães da Resistência, como você disse. Entrei para o movimento assim que o Noah, meu filho, né, começou a transição. Com essa minha necessidade de conhecer mais, de saber mais a respeito, eu me juntei a outras mães que também passavam por isso, também em busca de informação e também em busca de defender os direitos dos filhos. Porque, como a professora no início colocou, hoje é um dia muito importante, o dia do orgulho LGBT. Não só mais o orgulho gay, mas o orgulho LGBT, dando voz e visão a todas as letras que compõem essa sigla. Stonewall foi o estopim, né? Foi onde tudo começou. Hoje nós vemos como um orgulho, mas começou como? Começou de um conflito, começou por uma luta, a luta pelos direitos LGBTs. Então, hoje nós comemoramos, né, o orgulho, mas o estopim foi o quê? Foi por luta de direito. Que direito? O direito simplesmente de existir. Então, enquanto mãe, a gente começa a lutar pelos direitos dos nossos filhos, dos direitos básicos. Nós estamos falando dos direitos básicos dos nossos filhos, filhas e filhos. O direito de existir, o direito de serem quem são, o direito de ter todos os seus direitos garantidos como pessoas comuns, que são. Então, a minha entrada para a ONG foi muito importante nesse sentido, de me entender no movimento LGBT, não como protagonista, mas ao lado dos protagonistas, porque os protagonistas são nossos filhos, filhas e filhos. Nós somos ativistas ao lado delas, né? Nós somos ativistas, lutamos pelos direitos, nos apoiamos,
as mães e os demais familiares, né, nós nos apoiamos nesse sentido, né, de lutar pelos direitos dos filhos e nos fortalecer para essa luta. Quer dizer que o estopim dessa história de ser uma ativista, uma participante nessa batalha está aqui, não é? Exatamente. É esse aí. Esse é o motivo, não é isso? Esse é o motivo e a causa, né? Muito bem, Noah. Que responsabilidade, hein? Vai vendo. Que responsabilidade. O Noah, quando a gente leva essa discussão para dentro da universidade, em particular a UNEAL, que a gente está vivenciando agora, a gente sente ainda um pouco de... Tomar cuidado com as palavras, né? A gente sente um pouco de resistência, vamos dizer, na abordagem desse tema. E aí, você como uma pessoa trans, eu queria que você me dissesse assim, dentro da UFPE, você sentiu algum tipo de resistência? Você foi bem acolhido? Você se identifica como um homem trans? E principalmente, desculpa, você acha importante ter esse espaço de se identificar como uma pessoa trans? Você acha que isso é importante ou não? Eu acho que é. Eu acho que é assim. Muitas perguntas, então vamos por partes. Primeiro, agradecer, né? Aproveitar que essa é a minha primeira fala, agradecer pelo espaço, por estar aqui, eu acho que vai ser bem legal. Falando um pouquinho da UFPE e da minha experiência lá na UFPE. A UFPE é uma universidade que há muito tempo já usa o nome social dentro da instituição. Por quê? Porque lá a gente tem um diretório LGBT que é bastante atuante. Mas por que ele é bastante atuante? Porque há muitos anos não, mas há alguns anos atrás a gente teve muitos casos de violência com mulheres trans e travestis que estavam dentro da universidade. Então, a gente tem um direito muito, muito importante, que é o direito do uso do nome social, mas que também veio de uma violência. Quando veio essa violência, as pessoas, na época, se organizaram, montaram um diretório, e o diretório conseguiu esse direito nosso, que é o uso do nome social. Desde que eu cheguei na UFPE, eu sempre utilizei o meu nome social, e eu nunca tive problema burocrático com isso. Os problemas que a gente encontra, ou que eu particularmente encontrei, não são problemas da instituição. Como você falou, é resistência de alguns profissionais e alguns alunos dentro da instituição. Por quê? Dá um exemplo. Às vezes a pessoa não sabia que eu era trans, aí quando vai conversar comigo sobre o assunto, acaba agindo de uma forma invasiva, acaba não entendendo alguns limites, esse tipo de coisa que acaba acontecendo. Eu acho sim que é importante, é importante sim ter o uso do nome social dentro da instituição, tem identificação de quantas pessoas tem, quem são essas pessoas, como é que elas estão, colocar essas pessoas dentro da universidade de verdade, porque não é só o uso do nome social, tem muita coisa lá dentro, no dia a dia, que vai ferindo e vai violentando essa pessoa, mesmo com o uso do nome social. Então, eu acho que é importante, sim, ter um espaço de identificação. Se a pessoa não quiser se identificar, tudo bem, é uma escolha dela, mas ela tem que ter esse espaço. Até porque quando a gente tem esse espaço, as discussões acabam sendo levantadas. E quanto mais discussão a gente tem, melhor. Porque um informa o outro, um vai informando o outro e por aí vai. Até onde eu sei, eu sou o primeiro homem trans lá da UFPE, de nutrição. E eu vi que na minha turma e alguns colegas que estavam ali junto comigo, a gente começou a debater muito sobre isso, sobre saúde, sobre nutrição, sobre vivência. E aquilo foi agregando para aquelas pessoas que estavam lá. E é uma coisa que hoje já é mais forte. Por quê? Porque foi sendo discutido com os professores, foi discutido com a coordenação. A gente fez uma ação muito legal lá enquanto DA, que foi reunir todos os professores e falar assim, ó, a gente tem esse assunto e a gente quer trabalhar esse assunto de forma acadêmica. E aí? Vamos fazer como? Mas isso só foi possível porque a gente tinha um espaço de identificação.
lá dentro. A gente tinha abertura de identificação. Então, você ter o direito e você ter a possibilidade real de discutir os assuntos é como as coisas começam a funcionar de forma melhor. É quando realmente a gente tem uma inclusão de verdade. Certo, certo. Então, quer dizer que o espaço para você poder se identificar como de direito lhe cabe ou como melhor lhe convier, é muito importante, né? Como é para todo mundo, na verdade, né? E a gente está fazendo uso do termo resistência, mas a gente sabe que na verdade, é preconceito mesmo, e esse preconceito, às vezes, a pessoa nem tem a noção por É muita inteiro do preconceito. desinformação. Tem muita gente que é preconceituosa, mas no sentido da palavra mesmo. Ela tem preconceitos sobre uma coisa e ela não sabe de verdade o que é aquela coisa. Quando ela descobre, quebra esses preconceitos que ela tinha e ela começa a pensar de outra forma. Então, momentos como esse, que foram momentos que a gente promoveu lá na UFPE, eu falo a gente, mas eu saí do DA e o pessoal deu continuidade ao trabalho. E antes de mim também tinha uma pessoa que estava iniciando a conversa. A gente só conseguiu chegar onde a gente chegou por conta de momentos como esse, de momentos de debate. Certo. E aí, Adriana, dentro disso, eu acho que você, participando da ONG, além da questão do filho, né, mas a questão de estar participando da ONG, isso deve ter chegado a você várias situações de desconforto mesmo, né, para as pessoas da comunidade, não sei se é esse o termo, mas para as pessoas LGBT, né? Você tem algum caso assim que tenha sido mais marcante, que você possa compartilhar com a gente aqui? E assim, lembrando que a nossa ideia aqui é mostrar o quanto que a família, né, é importante. Então, também, se você tiver alguma situação onde o fato de atingir, no caso, por exemplo, o Noah, como que isso atingiu aos pais ou à mãe, enfim, eu acho que seria importante alguma declaração nesse sentido. Sim, na verdade, a gente aqui o que nós vemos nas escolas é muito comum acontecer nas escolas o desrespeito ao uso do nome social. Além do desrespeito ao uso do nome social, o desrespeito à própria criança. Porque o nome social, a gente sabe que é lei. Existe uma portaria do Conselho Nacional de Educação que coloca a obrigatoriedade do uso do nome social. Então, não é uma benfeitoria da escola, da direção da escola, fazer uso do nome social. Não, é uma lei. Existe a portaria do MEC que impõe o uso do nome social. E ainda assim, a gente vê a resistência nas escolas no uso do nome social. Ou ainda, a escola acata o uso do nome social, mas vaza o nome de registro. Isso aconteceu comigo dentro da UFPE. Isso não pode acontecer, né? Então, olha lá, aconteceu na universidade e acontece nas escolas. Então, isso é uma forma de violência. Isso é uma violência. É uma violência que acontece com a criança, acontece com o jovem, acontece com o adulto na universidade. Então, a gente já viu que existe a lei para o uso do nome social, mas a gente precisa agir em outras frentes, de outras formas, para que as secretarias, por exemplo, que acabam deixando esse nome de registro vazar, para que eles não deixem, sabe? Para que haja essa compreensão de quem está na direção, de quem está na coordenação, de entender que é um nome social só que pode circular no ambiente escolar, no ambiente universitário. Então, a gente vê esses casos acontecerem nas escolas e a gente vê o preconceito acontecendo na universidade. Infelizmente,
na minha universidade, como vocês me apresentaram, eu sou da Universidade Federal de Alagoas, há pouco tempo a gente teve um caso de transfobia, que aconteceu no ambiente do RU, no restaurante universitário. Então, houve o caso de transfobia, a pessoa que cometeu o caso foi afastada, mas o que eu pergunto, ainda pergunto para a comunidade acadêmica é: o que mais foi feito? Porque a punição, a LGBTfobia, ela é um crime. Desde 2019, né, houve a criminalização da LGBTfobia, da homofobia, da transfobia. Então, a gente tem a punição. Mas o que o ambiente acadêmico faz para promover essas discussões para que não chegue ao ponto de acontecer? Então, esse caso foi um caso isolado? Não. Eu infelizmente, acredito que não foi um caso isolado. Que outros casos ocorrem, é que não ganha a publicização do caso. Mas os casos ocorrem. Então, existem as leis, as normas que organizam. Mas o que mais a gente pode fazer? A gente tem que fazer, tem que cumprir a lei. Mas o que a gente está trabalhando em prol de, como Noah falou, desses preconceitos serem quebrados? Para que a gente não chegue para que essas violências parem de acontecer. As escolas estaduais e municipais têm muito medo de trabalhar com essa temática. Porque a gente está vivendo um momento muito tenso no país de não se falar a respeito. Né? Tudo é mimimi, tudo... Então, a escola básica, a gente vê que há, sim, um medo de se falar a respeito, mas muito me estranha, e eu acho que é nesse sentido que a gente tem que trabalhar e instigar as universidades. As universidades não podem se calar. A universidade não pode se calar. A universidade tem que fazer cumprir as normas e as leis que existem, mas, para além disso, ela precisa informar e formar. Porque a minha preocupação é que se uma pessoa, como um acadêmico, está sofrendo essa violência dentro da universidade, como está a formação dos nossos alunos? Nós formamos profissionais lá dentro. Como isso vai refletir na atuação desse profissional na vida pós-universidade dele? O que nós estamos fazendo dentro da universidade para mudar? Nós precisamos ser esse desencadeador, né? A gente precisa desencadear essas discussões para que isso venha... aconteceu assim. Isso! Quando você passa por isso e consegue desencadear ações, né, a favor dessa discussão, eu acho que aí a gente tem o papel da universidade. Infelizmente, mais uma vez, a gente só começa a discutir mais profundamente, até mesmo, infelizmente, mais ainda dentro da universidade, quando algo acontece, né? Precisa de um fato para que a gente entenda que é necessário essa discussão. Você comentou, Noah, que você passou por essa situação do seu nome de registros ser divulgado, é isso? Foi um, assim, dentro da UFPE, sempre circulou o meu nome social, que hoje não é mais nome social porque eu estou retificado, que eu já retifiquei os documentos, então é meu nome. Finalmente, depois de alguns anos. Eu sempre usei meu nome na universidade. Por algum motivo, uma lista que tinha o nome de todo mundo da sala, com nossas notas em uma determinada disciplina do curso, saiu com o meu nome de registro. E foi um estranho, tão estranho, que a professora olhou aquele nome e falou assim: mas essa pessoa não está matriculada nessa turma. O que aconteceu? Surgiu uma pessoa aqui do nada. Aí, na hora que eu percebia, eu fiquei, meu Deus, que vergonha, né? Fiquei querendo morrer. Falei com a professora, entrei em contato com ela, utilizei até o WhatsApp, não é geralmente
por ser pai de professores, geralmente eu respeito algumas regras básicas, né? Como não falar com o professor 8 horas da noite, mas nesse dia eu fiz isso. Eu entrei em contato com ela pelo WhatsApp pessoal dela e falei, professora, por favor, tal coisa aconteceu, aquele nome é meu, mas não era para ter sido divulgado, não sei o que foi que aconteceu, isso nunca aconteceu antes. Aí ela pegou e tirou a lista do Classroom na época, né? Tirou a lista do Classroom, atualizou o nome e colocou. Mas, no final disso tudo, todo mundo na minha sala sabe que eu sou um homem trans, todo mundo viu meu nome, todo mundo sabe qual é meu nome de registro. Particularmente para mim, não é um problema. Mas, para a maioria das pessoas, é um problema. E é um problema sério. Você tocou num ponto aí que eu queria também que você falasse um pouquinho. Quando você diz particularmente para mim, não é um problema. Você está colocando pontualmente para você, né? Pontualmente. Você já me disse que você uma certa preparação para você se assumir enquanto homem trans foi muito importante, não é isso? Sim. Às vezes a gente vê situações de pessoas. Teve um caso há pouco tempo, não sei se a professora Adriana acompanhou, foi aqui em Maceió mesmo, que uma mãe foi brigar no colégio, na escola, uma escola pública, porque a criança chegou, a filha chegou num dia dizendo, a partir de hoje meu nome é tal. E ela queria que, a partir daquele momento, todo mundo tratasse pelo nome social, o nome que ela estava assumindo, e as pessoas começaram, alguns a questionar, tudo bem, a gente vai te tratar por esse nome, mas precisa mudar um monte de coisa, tem documento, isso, aquilo, outro. E não foi dado esse prazo até mesmo para a escola, né? Não estou fazendo defesa da escola, pelo amor de Deus, tá? Eu só estou querendo trazer uma outra situação, que assim, essa transição, né? O quanto que ter apoio foi ou é importante, você acha, para que isso aconteça de uma forma mais tranquila e até para você poder encarar uma situação dessa mais tranquilamente, entendeu? Não sei se me fiz entender. Eu entendi. Vamos lá. Quando eu cheguei na universidade, quando eu mudei de estado, eu nunca tive medo ou vergonha de me posicionar enquanto homem e de falar meu nome, nem nada disso. Por que eu nunca tive medo ou vergonha? Porque antes disso, em casa, eu já tinha falado. E na época, vocês sabem, o meu irmão mais novo estava com 6, 7 anos, sei lá, era um cotoco de gente. E quando eu percebi que dentro do ambiente familiar, aquele cotoco de gente não via problema nisso, que minha avó, uma senhora cadeirante, não via problema nisso, que minha mãe virou e falou, tudo bem, é isso, então vamos lá, vamos sentar, vamos conversar e vamos ver como é que vai ser. Você se sente mais confiante no ambiente fora de casa. Isso eu falo porque no curto tempo, nos poucos meses que eu já havia me identificado e não havia falado para o ambiente familiar ainda, foram os piores meses, de longe, disparado. Porque qualquer coisa na rua mexia muito mais com a minha cabeça do que depois. Então, se você tem a sua família, seja pai, mãe, não interessa. Mas se você tem a sua família por trás, te apoiando, você se sente muito, muito mais confiante para bater no peito e seguir tua vida. Porque, na verdade, o que as pessoas têm que entender é que as pessoas trans, elas não precisam sair por aí falando que são trans e que não sei o que, não precisa. Mas uma pessoa trans, ela está constantemente sujeita a sofrer transfobia. Constantemente. Só pelo fato de ser uma pessoa trans. Certo, então, a gente tem que se munir de um grau de autoconfiança. Porque senão não vai dar certo. Entendi. E isso vem no meu caso, isso veio do ambiente familiar. Entendi. Aí, Adriana, entra o outro lado, né? A gente, enquanto pai, enquanto mãe, você
recebe a notícia e no primeiro momento você também precisa se... Opa, respirar, né? respirar. Eu lembro que a primeira coisa que eu disse tudo bem, dá um tempinho para poder a gente entender essa transformação, essa situação, essa nova realidade. Você trabalhando na ONG e enquanto mãe, né, de uma pessoa trans, como é que é isso assim na sua cabeça e nas mães que hoje estão junto com a ONG, seja por apoio, pedindo apoio, que eu acredito que deva ter muita mãe que deva procurar vocês, né? Olha, o que eu faço, né? E as mães que estão trabalhando também na ONG, como é que é essa relação da mãe, das mães com os filhos nessa situação? Olha, cada um é um universo, né? Que a gente tem mães de todas as letrinhas, né? A gente tem mães lésbicas, mães de gays e mães de trans. Então, e de certa forma, todas passam por um momento de transição, mesmo não sendo no caso de identidade de gênero, não é de filho trans, mas ela precisa de um momento para ter o entendimento do que está acontecendo. E é nesse sentido que essa rede de apoio que a gente forma nos ajuda, né? Nos ajuda a nos entender enquanto mãe de um LGBT. Isso é muito importante. Como mãe de trans, então a gente tem a gente transiciona junto, né? A gente vai transicionando junto. Hoje eu vejo em algumas mães a busca por informação que eu tive no começo, aquela necessidade de consumir informações que eu tive no começo. Mas hoje eu já estou mais tranquila nesse sentido da busca por informação. Eu já me sinto mais informada e sinto, e isso me fez ter uma disciplina também em relação à temática, a estar sempre se atualizando, porque como meu filho transicionou já jovem, né? Jovem para a vida adulta, eu não sei como é ser mãe de uma criança trans. Mas hoje eu vejo que existem muitas crianças trans. Criança trans existe. O meu filho só transicionou mais tarde, mas existem crianças que transicionam mais cedo. Então é uma outra experiência da mãe. E a gente precisa estar aberto e entender isso também. Né? O jovem que está no gênero fluido, como é esse jovem na escola? Como esse jovem pode ser acolhido na escola? O que a escola está fazendo para acolher? Como a família pode acolher esse jovem? Né? Então, há diferenças, há diferentes nuances, né? Dentro desse espectro da mãe, do LGBT. Mas, como Noa falou, acho que com a família ajudando, a família compartilhando esses momentos, fica mais fácil. A gente conhece mulheres trans e travestis que, infelizmente, não tiveram esse apoio familiar, não teve um apoio, não teve uma rede de apoio. E a sociedade é muito cruel. A sociedade exclui. A escola é a primeira que exclui. A primeira eu posso até dizer que é a família. A família exclui. Depois a escola exclui. A sociedade exclui, marginalizando, sem estudo, sem família, essas mulheres trans e travestis vão viver na marginalidade. Então, tem uma vida muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, hoje a gente tem que lutar, né, pelo primeiro acolhimento da família, né, para a família acolher. O primeiro acolhimento deve ser o da família, depois da escola. Como a gente está falando em universidade,
disso deve, as leis já existem, mas a gente precisa trabalhar para que haja, além do cumprimento da lei, o acolhimento. O quanto a nossa universidade é acolhedora ou não. Se ela não acolhe, ela exclui. Se a escola não acolhe, ela exclui. A família também exclui. Certo. Então a gente precisa trabalhar num conjunto. Quando eu me senti acolhida, quando eu entendi, eu me entendi nesse papel, eu pude acolher meu filho, eu entendi que eu queria acolher mais. Eu estava e estou aberta para acolher mais. Então, aí vem a nossa movimentação, aí vem a militância, né? Porque eu quero mais, eu quero para o NOA, mas eu quero para essa aluna da UFAL que foi agredida, que sofreu transfobia. Então, eu quero para ela também. Então, aí que a gente se vê, quando a gente se vê, a gente já entrou na militância, né? Muito bem. A gente na CPA, a gente terminou, acho que entendendo um pouco isso que você está dizendo, que vocês estão colocando, no sentido de que se um questionamento vem, muito mais do que a gente ficar, enquanto universidade, né? Enquanto universidade, muito mais do que a gente ficar apontando, acusando, ou dizendo isso, ou dizendo aquilo, acho que o papel da gente na universidade é muito mais tentar trazer o esclarecimento que, de repente, as pessoas não têm. Né? Mas posso? Pode. Para a gente trazer esclarecimento, a gente precisa conhecer. Sim. E a gente precisa conhecer quem está na universidade. Quem são nossos alunos, alunas e alunes? Quem são? Quem é o nosso corpo docente? Quem é nosso corpo discente? Quem são nossos técnicos? Como eles se identificam? Porque só conhecendo eu vou poder ser proativo. Eu vou poder trazer informações mais específicas para esse público que eu tenho. Eu preciso conhecer. Para eu conhecer, eu preciso perguntar. A pergunta não é invasiva. A pergunta é necessária. Eu preciso saber quem é. Você não pode lidar se você não conhece, né? É muito difícil, é praticamente impossível você lidar com um desconhecido, né? Isso. E a gente, enquanto universidade, acho que a gente tem esse papel, e aí concordo em gênero, número e grau com o que você está dizendo. Se eu não pergunto, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Né? Se eu não pergunto se a pessoa se sente bem ou se sente mal, se ela quer se posicionar ou não, eu preciso dar a chance para a pessoa se posicionar em todos os sentidos, não só em relação à identidade de gênero. Né? Em todos os sentidos. Eu acho que a gente, dentro da universidade, tem esse papel. Né? Mas você ia comentar, Noah? Pode ir. Não? Você ia falar alguma coisa? Não? Não. Eu achei que você estava na... Tá certo. Não. Mas, olha, a gente falou um pouco sobre... Adriana trouxe a situação da punição. A gente acredita que trazer a discussão dentro da universidade, afinal de contas, por exemplo, na UNEAL nós formamos professores. A gente tem vários cursos de licenciatura. Na UFAL nós temos cursos de licenciatura. Na sala de aula. São essas pessoas que vão para a sala de aula. Então, se a pessoa sai para a sala de aula achando que conversar sobre identidade de gênero é agressivo, ela não vai falar. Né? E, de repente, a gente é totalmente contra a escola sem partido. A gente tem que discutir essas coisas na escola, até para a criança também poder se manifestar com mais segurança. Né? Opa, se o professor está falando disso, eu tenho um espaço para tentar chegar e conversar com ele. Né? Não, você acha assim, que dentro da universidade, quais ações básicas que as pessoas que são LGBT, que são trans, que são gays, e se sentem excluídas, se sentem oprimidas, você acha que tem alguma ação, algum caminho que a gente poderia estar pensando, por exemplo, conversa, as pessoas conversarem, reuniões, enfim. Você acha que...
Sim, eu sou um ferrenho defensor do diretório acadêmico e dos centros acadêmicos, porque esses diretórios e esses centros que eles vão unir o corpo discente com o corpo docente. Então, eles são uma chave muito legal para a gente fazer essa ponte. Por que eu falo isso? Lá na UFPE, com a vivência que eu tenho, foi o que mais deu certo. A partir do DA, a gente fez duas coisas que são fundamentais. A gente, pensando em núcleo, né? Pensando em cada um no seu núcleo, no seu curso. A gente falou com os alunos, com forma de posts no Instagram, com forma de rodas de conversa, com várias formas. E a gente falou com os professores. Então, a gente falou com as duas partes que são envolvidas. Enquanto o DCE, que é o órgão, nosso maior órgão lá, eles fizeram a mesma coisa a nível de universidade. Então, eles têm uma fala direcionada com os alunos, que é, principalmente, vocês têm um espaço seguro para se identificar, então façam isso. E com os professores e funcionários, que é, essas pessoas existem. Vamos criar um espaço seguro para elas. Exemplo, lá na UFPE, o diretório LGBT, eles fazem um levantamento para saber quantas e quais são as pessoas trans e travestis que tem lá. A gente pode achar isso besteira, mas não é. Porque é a partir desse levantamento que a gente, enquanto DCE, consegue falar, olha, tal curso tem, vamos lá, vamos chegar junto, vamos fazer uma roda de conversa, vamos fazer uma palestra, vamos fazer um bate-bola, tem N formas de você abordar o assunto. Dentro da sala de aula, é importante que esse assunto seja abordado também de forma acadêmica, dentro da sala de aula. Isso aí é extremamente importante. E é uma coisa que falta muito. Lá em nutrição, a gente, só para encerrar, lá em nutrição teve um momento que a gente chegou para os professores e falou, vamos conversar sobre isso? A gente precisa de informação científica sobre isso. Porque um dia a gente vai estar dentro do consultório, a gente vai estar dentro do hospital e a gente vai trabalhar com essas pessoas. E aí? Lá dentro da matemática, você precisa abordar, eu digo você, mas eu quero dizer o corpo, né? Vocês precisam abordar esse assunto dentro da sala de aula, pensando que aquela pessoa vai ser um professor. Isso. E aí, quando você for professor, como é que você vai lidar com o assunto dentro da sala de aula? Ah, é matemática, não tem nada a ver comigo. Então, se a pessoa for trans, vai sair da sua sala? Porque você pode ter uma fala violenta. Não é bem assim. Pode falar, Adriana, desculpa. Gente, eu tô como uma mãe babona. Eu fico muito feliz de ouvir meu filho preocupado com essa visão tão ampla e tão importante da educação. Porque muito me preocupa a formação que nós estamos dando na universidade. Ele bem coloca que os discentes levantarem a discussão é muito importante. Mas o que nós, professores das universidades, principalmente as públicas, o que nós estamos fazendo para a formação dos nossos alunos e alunas e alunos? Aliás, alunos, né? Nós sabemos quem são. Nós estamos preocupados em saber? Precisamos estar, isso faz parte do nosso dia a dia. Precisamos perguntar para os nossos alunos como você quer que eu te chame. Eu preciso trazer isso para o meu dia a dia enquanto professora da academia. Como você quer que eu te chame? Como eu devo qual o seu pronome? Eu preciso trazer isso para o meu dia a dia. Eu sou uma professora, eu estou cansada do meio acadêmico machista que não me chama de professora e ainda me chama de professor, pesquisador, membro. Eu sou professora, eu sou pesquisadora, eu sou membro do colegiado, né? Eu quero ser tratada no feminino. Eu não quero mais ser tratada no masculino, eu não quero fazer uma parte de um todo masculino, branco e elitizado, que é a universidade, que, aliás,
já está mesclando muito. Então, eu preciso estar atenta na formação dos meus alunos, para que eles sejam profissionais melhores do que eu fui. A universidade é plural, a universidade é para isso. Pois é, professora Ana Tessa, você está vendo só, aquele e-mail que a gente recebeu foi maravilhoso, né? Olha quanta coisa se a gente pegar o que foi dito aqui semana passada, e mais o que a gente está falando hoje aqui, eu acho que dá para a gente começar a pensar em muita coisa, né? Pelo menos pensar em muita coisa. Exatamente, Eduardo. E assim, ouvindo vocês falarem, gente, vocês são fantásticos, maravilhosos. Eu vou pedir até para o Leandro colocar os comentários. Leandro, por favor, coloca os comentários aqui, para que o pessoal veja, porque eu acho que tem muita gente também que é da UFAL, viu, Adriana, acompanhando. E assim, pelo que vocês colocaram, dá para perceber, Eduardo, no Adriana, que a universidade ela se constrói num todo contraditório, assim como a sociedade mesmo, porque ao mesmo tempo que ela tem essa ala conservadora, né? Essa ala que parece que não consegue evoluir junto com a sociedade, ela é, Noa, muitas vezes o único espaço de transição, né? Transicional para muitos alunos, alunas e alunos. Por exemplo, eu tenho alguns estudantes meus que ficaram comigo durante toda a educação básica e somente quando entraram na universidade eles se empoderaram a ponto de dizer qual era a sua orientação sexual. Então, assim, eu percebo que a universidade ela tem essa contradição, que a própria sociedade ela também é organizada nesse todo contraditório, né? Então, assim, infelizmente, como vocês colocaram, existe essa ala da resistência, né, principalmente de alguns governos, que traz esses movimentos como houve, né, que Eduardo colocou da escola sem partido, que graças a Deus acabou, né, mas teve essa e também a resistência de muitos contra isso, né, de muitos pesquisadores, teóricos, professores, o próprio movimento. Então, assim, a escola sem partido foi algo que totalmente voltado censurando, na verdade, os movimentos, o próprio projeto que nós tínhamos sem homofobia, escola sem homofobia, que foi chamado de kit gay, que era uma forma de desvirtuar mesmo o que estava sendo proposto, né? E outros movimentos também, né, Eduardo, como a gente vê que não trabalha com a educação sexual, como Eu Escolhi Esperar, né? O Eu Escolhi Esperar não trabalha com a educação sexual, trabalha com a questão mesmo de você se abstendo, na verdade, de ter relações, né? Então, assim, eu percebo que existe essa ala também do governo que acaba, e a gente hoje, né, vive num momento em que há um conservadorismo muito grande, né? E que isso acaba atrasando mesmo, né? Retrocedendo muitas lutas que nós tivemos, né? Então, assim, quero agradecer ao grupo de estudos GEVAL da UNEAL. E, assim, algumas perguntas que a gente recebeu foi do Instagram, desses grupos que estão participando junto com a gente aqui. Eu ia colocar de 3 em 3, mas vieram 4, viu, Noah? Eu vou colocar para vocês fiquem à vontade para responder. Mas a primeira faz um bate-bola rapidinho. Isso. Mas a primeira tem que ser para o Noah mesmo. Vai colocando, por favor, Leandro, os comentários. Eu acho que não vai atrapalhar, não, a gente aqui. Você é jovem ativista há muito tempo. Kleber, querido, um abraço. Olha, Eduardo, Kleber, nosso colega aí, Campus 3. Você é jovem ativista há muito tempo. Hoje você acha que existe mais respeito? Acho que sim. Eu acho que do momento em que eu entendi... Isso é recente, faz uns, 5, 6 anos, alguma coisa assim. Eu acho que daquele momento até hoje, muita coisa mudou de forma positiva. Eu acho que existe sim mais respeito. E eu acho que principalmente existe mais discussão. Quando eu me assumi enquanto homem, na verdade, no ensino médio, eu já me identificava enquanto homem, mas eu não me assumi, porque eu não me sentia seguro dentro da escola. Algum tempo depois que eu me assumi, eu já estava na faculdade, a escola me chamou para fazer um debate sobre o assunto. Então, vê que coisa legal. O mesmo ambiente que eu frequentei e eu não me sentia seguro, me chamou para fazer uma conversa sobre o assunto. Então, eu sinto que existe, sim, mais respeito hoje. Eu sinto que a discussão está avançando. O meu medo é que haja um retrocesso.
porque hoje em dia, do mesmo jeito que a gente não tem mais medo de se posicionar, ou tem menos medo de se posicionar, tem muita gente que perdeu o medo de ser violento. Não tem medo de ser violento e bate no peito e fala que é violento e é isso mesmo e acabou. Então, esse movimento contrário também me preocupa. Mas, de forma geral, eu acho que sim. Não quer dizer que resolveu, tá? Não resolveu. Mas... Não resolveu. Sabe, porque é uma luta cotidiana, né, Noah? Infelizmente, a gente não pode descansar um minuto sequer. Né? Quem está buscando mesmo essa evolução social, né, acompanhar todos esses movimentos, não pode descansar um minuto sequer. E aí eu acho que essa pergunta vai mais para a Adriana, que é como é que funciona essa ONG Mães da Resistência. Segue no Instagram, Mães da Resistência. @Mães da Resistência, tá aí já. Coloca exatamente, exatamente. Eu tô vendo que a grande família Mães da Resistência tá por aqui, aí, ó. Mães da Resistência. Nós somos uma ONG nacional, e nós nos organizamos por estado. Então, a sede atualmente é em Pernambuco, mas nós estamos em vários estados do país. Então, aqui em Alagoas, é só você entrar, qualquer estado, é só você entrar no Instagram Mães da Resistência, mandar um direct, que a gente, o estado que você estiver, vai entrar em contato com você. Então, nós nos organizamos em grupos, até presencialmente, fazemos parte de conselhos. Aqui no estado de Alagoas, nós estamos no Conselho Municipal, né, e acompanhamos a comunidade LGBT no que é necessário. Ai, maravilha. A Elisângela está aqui colocando nos comentários: se fere a resistência de nossos filhos, seremos Elisângela Palmeira é a parceira do Mães da Resistência daqui de Alagoas, a coordenadora de Alagoas, está à frente do movimento, uma grande parceira nessa luta. Maravilha. E aí eu vou colocar abertos a mães e familiares, é só entrar em contato para fazer parte. Filhos também, né? Os filhos também como apoiadores. Existem alguns filhos, já aconteceu, entrar em contato com mães e falar: olha, eu estou passando por isso em casa, não tem como tu me ajudar, conversar com minha mãe, criar um ambiente para ela. E aí o mães acaba entrando em contato com essa família e cria um ambiente legal ali. Exatamente, a gente intermedia, né? Às vezes o filho não consegue falar com a família não consegue falar com o filho, e a gente cria esse elo, a gente luta, a gente trabalha para formar esse elo, né, de conversa. Perfeito. Eu queria pedir para o Leandro para colocar depois o link da frequência, Leandro, por favor. E essas duas, assim, eu vou fazer para os três, tá? Que elas são bem parecidas, que pergunta assim: qual é a coisa mais importante que o movimento LGBT tem a nos ensinar? Quem é cisgênero? Como pode ajudar essa causa? Tá. Começa aí, Adriana, Lourenço. Eu, como uma mulher cisgênero, apoio a causa, né? Lógico que após a minha maternidade LGBT, né, eu passei a ser uma militante, mas eu acho que todos nós podemos trabalhar pela causa. Como? No seu dia a dia, parando de fazer piadas LGBTfóbicas, parando de rir de piadas LGBTfóbicas, né? Então, essas pequenas ações no nosso dia a dia fazem diferença. Respeitando o pronome das pessoas, né? Como eu disse, perguntando como eu devo lhe chamar. Então, isso tudo é um apoio à causa. Empregando pessoas LGBTs, consumindo pessoas LGBTs. Livro, você já leu um livro de algum LGBT? Você assiste um canal no YouTube de um LGBT? Você compra do artesão LGBT? Tudo isso é apoio que nós, cisgêneros, héteros, podemos apoiar. É dessa forma que a gente pode apoiar. Né? E estendo mais, enquanto professores na universidade, o que nós estamos fazendo?
o que nós estamos fazendo pela causa? Então, discutir também em sala de aula, na formação dos nossos alunos, alunas e alunos, nós estamos também apoiando a causa. Então, o dia de hoje, que é o dia do orgulho, enquanto mãe, eu tenho orgulho dos meus filhos, porque eu tenho meu filho trans e tenho minha filha bi. Então, eu tenho orgulho dos meus filhos. Né? Isso me comove. Hoje é dia do orgulho. Eu, enquanto mãe, me orgulho dos meus filhos. Então, acho que é assim. Ai, a gente se orgulha de você, Adriana, por ser essa mulher tão forte, essa mulher de fato que luta, porque você não está lutando somente pelos seus filhos, está lutando pelos filhos de muitas mães. Você está lutando, na verdade, por toda a sociedade, porque nós precisamos abrir os olhos para isso. A gente não pode permitir que dentro de uma universidade, dentro de uma escola, uma pessoa seja excluída porque ela quer amar o igual a ele. Né? A gente não pode permitir que em pleno século XXI a gente escute piadas de professores que estão formando professores porque eles não conseguem perceber ou ter empatia ou acolher a escolha do outro. Né? Se for a resistência do meu filho, eu serei resistência. Sim. Esse é o nosso lema. Porque a piada homofóbica não é só uma piada. Uma piada desencadeia uma violência que pode matar meus filhos. Parem de matar nossos filhos. E assim, o que mais também revolta, né, Adriana, nos indigna, é saber assim que quando numa escola, quando numa universidade você vê um casal hétero, ninguém se revolta, ninguém coloca os olhares sobre eles, mas se vê, por exemplo, 2 mulheres, 2 homens, então assim, já começa a ver aquelas piadinhas, já começa, os corpos deles já começam a ser visados, né? De modo que eles têm que se soltar, eles não podem viver o amor dele como os outros casais héteros. Então, assim, essa norma cis-heteropatriarcal está, de fato, acabando com a liberdade das pessoas, né? Então, a gente tem que combater mesmo. Então, Adriana, você é uma guerreira, de fato, você nos orgulha, né? E, com certeza, você orgulha seus filhos e os filhos de muitas mães, né? Eduardo também, Eduardo deve estar aí super, né, emocionado também. Eduardo, ele, numa reunião que nós tivemos da CPA, ele, assim, se abriu, que Eduardo é muito reservado, é muito na dele, né, Eduardo? E quando a gente foi falar sobre essa questão, que eu coloquei a importância de trabalhar com essa, dar visibilidade ao público LGBTQIAP+, dentro da universidade, o Eduardo fez, não, eu vou falar, olha, meu filho é um homem trans. Então, assim, todo mundo parou, porque ia começar a ter uma resistência, né, Eduardo? Então, pela força do Eduardo, pela coragem do Eduardo, muita gente parou e disse assim, não, peraí, né? A gente precisa observar, né? E dar atenção a essas questões dentro da universidade, sem dúvida alguma. Inclusive, teve uma aluna que colocou aqui para a gente, que teve ontem foi uma grande vitória no Campus 3. Primeira intervenção LGBTQIAP+, da UNEAL. Entende? Gente, Noah, ontem, primeira intervenção, e a gente já vem, né, Eduardo, desde a semana passada, trabalhando com esse tema, com a CPA, né? A CPA que é responsável por essa parte de avaliação, de traçar esse perfil da nossa comunidade e fazer políticas para a nossa comunidade, né, para a nossa universidade. Então, assim, a CPA levantou essa bandeira na semana passada e ontem teve essa intervenção, a primeira intervenção LGBTQIAP+, na UNEAL. Observe o quanto nós carecemos desse debate na universidade. Né? Tess, inclusive, eu acho que é papel da gente, em especial da CPA, mas enquanto professor, enquanto pessoa, enquanto ser humano, a Adriana faz um trabalho numa ONG, que é uma coisa mais organizada, mas eu aprendi com meu filho, aprendi com a namorada do meu filho, aprendi com a minha filha, que é bi, que a resistência, que a luta é exatamente do jeito que a Adriana falou. São os pequenos atos. Né? Se eu não posso mudar o mundo, vou tentar pelo menos mexer com quem está no meu entorno, entendeu? Pelo menos na UNEAL. Pelo menos na UNEAL. E toda vez que essa discussão surge, eu sei que eu tenho carta branca do meu filho para dizer, você está falando isso, você está me ofendendo, meu filho é um homem trans. Porque, às vezes, esse impacto dessa chegada de primeira, você está falando do meu filho, você está me ofendendo. É uma realidade que a pessoa não entende. Aí ela fala, opa,
Então, aí ela já pode começar a pensar nessa situação. Eu estou ofendendo um amigo de trabalho, estou ofendendo um companheiro. Né? Olha a diferença da coisa. Ele falou assim, você está falando do meu filho. Então, peraí. Não vai ser assim de todo jeito. Então, veja, por quê? Porque a família tá lutando uma causa. Seja dentro de uma ONG, seja dentro de um espaço de trabalho, numa reunião de trabalho. Tá vendo como é importante a base? Porque no momento que você fala, você tá mexendo com meu filho, acabou. A outra pessoa não vai mais. Não tem o que a pessoa vai falar para mim. Não vai, ela não vai fazer isso. Tá entendendo? Então, tudo vem do ambiente familiar. A construção vem do ambiente familiar, tanto para a gente quanto para eles. E também, eu só porque eu sou da área de informação, a gente precisa se informar e estudar. Hoje em dia, as informações estão colocadas. Não dá mais para alegar ignorância. Não dá para destratar alegando ignorância. As informações estão colocadas. Então, é ofensivo, não é piada, é ofensivo, sabe? E a gente precisa lutar contra isso. Então, a gente precisa conhecer, vocês da CPA, da UNEAL, estão muito bem colocados, vocês se posicionaram e a gente admira isso, porque precisa conhecer para poder construir para essas pessoas, para a comunidade. Então, vocês estão no caminho, vocês estão conhecendo para construir para todos. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu acho que o caminho é esse. Somos de universidade, somos plural, precisamos lutar por isso. Muito bem. Natécia, eu queria só já encerrar minha participação aqui, agradecer, né, a Noa, agradecer a Adriana, agradecer à CPA por oportunizar esse momento ou esses momentos. Espero que a gente consiga, né, Natécia, continuar levantando essa bandeira e partindo para essa briga mesmo, porque é uma luta muito grande. E assim, eu acho que é uma coisa que a Adriana falou que eu aprendi com o vô do Noah, né, que sempre falava deitar e dormir de consciência tranquila. E hoje eu vou deitar e dormir de consciência tranquila, porque eu sei que a gente está contribuindo com alguma coisa com essa discussão. Então, obrigado, Adriana, obrigado, Noah, obrigado, Natécia. E é isso. Eduardo, a gente que lhe agradece, Eduardo, porque você que fez toda essa ponte, né, para que esse momento existisse aqui. Você também que trouxe, junto com Marluce, na CPA, a importância da gente fazer essas lives, né, para estar tratando esses temas e para mostrar o quanto é importante a família acolher, né, esse público, acolher os seus filhos, como a Adriana colocou. Leandro, se você puder depois passar, porque tem muita gente colocando muitos comentários para você, Adriana, lhe parabenizando. Se o Leandro depois puder estar passando, eu agradeço, viu, Leandro? Ai, gente, Eduardo, ele já fez as considerações dele. Eu vou abrir agora para o Noah e para a Adriana também fazerem, né? Porque a gente tem um tempo, infelizmente, para dar live, mas assim, nós queríamos mesmo que esse tempo fosse bem maior para a gente. Provavelmente, eu espero, né, Eduardo, que a gente consiga fazer outros momentos desses, outros debates desses, com um público bem maior na nossa universidade, que essas lives elas possam ser divulgadas nos canais da instituição. Sim. Então, assim, a gente precisa dar visibilidade a isso, dar visibilidade a essa discussão da nossa universidade. E aí eu vou deixar esse espaço para a Adriana, para o Noah também, e mais uma vez agradecendo a vocês. Eu agradeço muito a duas pessoas que são os meus pais, e eu não agradeço só pela live, eu agradeço por tudo, porque como professores que são, eles me acolheram não só como pais, eles me acolheram enquanto profissionais e compraram essa briga junto comigo. Então, os dois aqui hoje comprando a briga junto comigo. Agradeço, né, ao NEAL pelo espaço e
É isso, não parem. Alunos, não parem. Alunos que estão aí, se juntem, conversem com os DAs, com os CAs de vocês, se articulem, façam as suas ideias serem ouvidas, façam vocês serem ouvidos, falem que vai dar certo, no final vai dar certo. Você pode deixar depois o seu Instagram também aí, não pode, Noah, para a galera? Posso? noaluiz.nutri. Eu vou colocar depois para o pessoal. Me procurem lá. Qualquer dúvida sobre DA, CA, articulação, nutrição, estamos aí. Relação pai-mãe. A relação pai-mãe, sim. Bom, eu tenho para dizer, assim, como mensagem final, mais uma vez parabenizar vocês por essa iniciativa necessária. Como ele deixou um recado para os discentes, eu vou deixar um recado para os e para as docentes, né, que incorporem essa discussão no seu dia a dia, na sua sala de aula, que a universidade esteja mais atenta ao que está acontecendo. A universidade é lugar de se pensar, de se atualizar. Então, a universidade precisa cumprir seus deveres, né, com as leis e normas que a regem, mas precisa ser um espaço de acolhimento. Então, vamos trabalhar, né, o corpo docente junto com os técnicos, precisamos trabalhar para acolher nossos alunos e os próprios docentes. Precisamos ser um espaço de acolhimento. Parabéns à CPA. Gente, mais uma vez, Noah, Adriana, Eduardo, todos vocês, todas vocês, todos que estão nos acompanhando até agora, muitíssimo obrigada. Essa live vai ficar salva lá no canal do YouTube da UNEAL. Depois vocês podem compartilhar. E compartilhem, por favor, tá? Para que a gente possa dar visibilidade a essas discussões dentro da nossa universidade. E eu espero vocês nas nossas próximas lives, no próximo mês, tá bom? Uma ótima noite para todos e para todas. E tchau. Tchau, gente.